Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso Direito do Trabalho em Debate. O que a gente vai estar conversando hoje? Qual é o assunto da nossa aula de hoje? Hoje a gente vai falar das tutelas de emergência no processo do trabalho. Hoje a gente vai conversar sobre aquelas tutelas que podem ser requeridas ali durante a audiência trabalhista, que o juiz vai ter que decidir na hora e já vai ter que te dar um provimento ali em relação ao direito que está sendo postulado. Sou Daniela Pessoa, sua professora, e hoje a gente abre a nossa aula falando de tutelas de emergência e o processo do trabalho. Quando a gente fala em tutela de emergência, a gente vai se socorrer lá do Código do Processo Civil. E a gente precisa entender o que é a tutela de emergência, quais são os tipos dessa tutela, quando e como podem ser requeridas esses tipos de tutela. Se a gente pegar lá o CPC, a gente vai ver que o CPC de 2015 trouxe uma inovação em relação à regulamentação desses tipos de tutelas, em especial as tutelas provisórias, e a partir do artigo 300, do artigo 300 ao artigo 311, a gente vai encontrar a disciplina legal acerca das tutelas. As tutelas de emergência são aquelas tutelas provisórias previstas no Código de Processo Civil. E o que é essa questão da provisoriedade? O que caracteriza essa provisoriedade? O próprio nome já vem nos dar essa resposta e já nos faz refletir acerca do caráter desse tipo de tutela. Tutela provisória é algo que é efêmero, é algo que vai se extinguir no decorrer do tempo. Uma tutela provisória concedida significa dizer que ela vai ter vigência determinada e essa tutela, justamente em razão dessa provisoriedade, ela vai ser substituída por um provimento final. Quando a gente fala em tutela, a gente tem que entender tutela antecipada, tutela cautelar, tutela de emergência, tutela provisória. Existe uma confusão em relação a essa nomenclatura, sendo certo que o Código de Processo Civil vem falar na questão da provisoriedade em tutelas provisórias, significa dizer que eu vou ter um provimento jurisdicional, que eu vou ter uma decisão jurisdicional, uma decisão acerca do mérito de determinada demanda ou uma decisão em sede de assegurar determinado direito e que essa decisão ela será substituída por uma decisão final, por um provimento final. Quando a gente fala em provimento final, nós estamos falando em sentença. Então, pensem bem que a tutela é algo que não é definitivo e é algo que será substituída por um provimento final. E, via de regra, essa substituição ocorre pela sentença, que é o ato final do processo de conhecimento em primeira instância, que põe fim ali aquele ofício daquele juiz e substitui as decisões interlocutórias que foram proferidas no decorrer daquele processo. Pois bem, provisoriedade é porque vai ter substituição por um provimento final. Mas se for concedida uma tutela em segunda instância, já quando o processo está no Tribunal Regional do Trabalho, então esse caráter provisório ele se mantém, mas ele vai ser substituído, essa decisão vai ser substituída por outro provimento final. Quando a gente está falando em TRT, em processos que estão tramitando na segunda instância, a gente vai falar nessa substituição por um acórdão específico. O Código de Processo Civil, ele divide essas tutelas provisórias em tutelas de urgência e tutelas de evidência. O próprio nome também já sugere a diferença entre as tutelas de urgência e as tutelas de evidência. Pessoal, quando eu falo em tutela provisória de urgência, o próprio nome sugere que nas tutelas provisórias de urgência o fator tempo é
importantíssimo. Como o fator tempo é importantíssimo, significa dizer que nas tutelas provisórias de urgência, eu não posso esperar. Tutelas provisórias de urgência, o tempo ele está em desfavor ao direito de determinada parte ou ao resguardo do direito de determinada parte. Quando eu falo em tutela provisória de evidência, é um provimento efêmero que vai ser substituído por um provimento final, mas pauta-se na evidência, pauta-se num direito certo, pauta-se num direito inconteste. E é um critério diferente. Por quê? Porque nas tutelas provisórias de evidência, o fator tempo não é o inimigo. O fator tempo não é o inimigo do direito da parte. Na tutela de evidência, o tempo, ele não vai, no caso, fazer com que a parte perca determinado direito ou que o direito se extinga, por exemplo. Na tutela provisória de evidência, o que vai definir, no caso, e caracterizar esse tipo de tutela é que o direito ele já é pacificado, é um direito inconteste, é um direito incontroverso, que eu, podendo obter a tutela agora ou podendo obter a tutela só ao final do processo, mas o meu direito é tão bom, é tão bom, é tão bom que não faz diferença. Existe um grau de probabilidade muito grande de que eu seja vitoriosa na minha demanda. Por isso, eu tenho fundamento para requerer uma tutela provisória de evidência. E aí a gente pode fundamentar, por exemplo, em questões que já são pacificadas no âmbito dos tribunais superiores. Questões que já são objeto de súmula vinculante no Supremo Tribunal Federal. A probabilidade que eu venha a ser vitoriosa na minha demanda é imensa e, em função disso, eu posso, no caso, estar requerendo uma tutela provisória de evidência, na evidência do direito e não na urgência, não no tempo, não no sentido de que eu não posso esperar. Eu até posso esperar, eu sei que eu vou ser vitoriosa, mas se eu já sei que eu vou ser vitoriosa, por que eu não posso antecipar, no caso, os efeitos de uma decisão que eu somente alcançaria lá no final do processo por meio de uma sentença? Então, as tutelas provisórias no sentido de que vão ser substituídas por um provimento definitivo, elas dividem-se em tutelas de urgência, onde o fator tempo é importante, e nas tutelas de evidência, onde o direito é bom, onde o direito é provável, onde o direito é evidente. As tutelas provisórias de urgência, aí sim, elas subdividem-se em tutelas de urgência de natureza antecipada, que são as tutelas antecipadas que nós costumeiramente lidamos no processo do trabalho, e em tutelas provisórias de urgência de natureza cautelar. Quando eu falo em tutela antecipada e em tutela cautelar, eu necessariamente estou falando em tutela de urgência e o fator tempo para mim é importante. Na tutela provisória antecipada de urgência, eu antecipo o próprio provimento final. Eu já garanto o bem da vida que eu estou ali buscando. Então, se eu quero um pagamento, eu já garanto esse pagamento. Se eu quero uma reintegração, eu já garanto a volta ao posto de trabalho. E na tutela provisória de natureza cautelar, eu apenas garanto o resguardo ao meu direito. Não é o bem da vida que eu consigo alcançar por meio desse provimento provisório, por meio desse provimento efêmero. A tutela de urgência cautelar, ela no caso, ela vem garantir o resguardo daquele direito, a manutenção daquele direito, para que no momento próprio e por meio do processo judicial adequado, eu posso, no caso, ter ali o meu bem intacto, ter ali o meu bem protegido, porque a cautelar já cumpriu essa finalidade específica. E aí, pessoal, a gente tem que entender que quando a gente fala de tutela provisória de urgência, lembrando sempre que aí está enquadrado a tutela de natureza antecipada e a cautelar,
o Código de Processo Civil, ela reuniu os requisitos. E no caso, para que seja analisado uma tutela provisória, seja antecipada, seja cautelar, eu tenho que verificar a probabilidade do direito. Se esse direito ele é provável, se eu consigo alcançar esse direito, seja cautelar, seja tutela antecipada, eu verifico a probabilidade desse direito, afastando o Código de Processo Civil de 2015, aquela dicotomia que tinha entre a verossimilhança exigida para a tutela antecipada e a fumaça do bom direito, que era um requisito para cautelar. Não, a urgência é uma só. Agora, a urgência sendo uma só, eu vou analisar o quê? Eu vou analisar a probabilidade desse direito. E associada à probabilidade desse direito, eu vou verificar o requisito em si da urgência, do tempo. Por que eu não posso esperar? Então, eu vou reunir a probabilidade do direito com o perigo do dano. Perigo de dano a quê? Perigo de dano ao bem da vida que eu pretendo alcançar, que eu pretendo obter com aquele processo. Se é a manutenção do meu posto de trabalho, se é determinado pagamento, se é a garantia da minha saúde. Então, se eu não tiver aquela decisão naquele momento, o tempo ele vem a meu desfavor. E aí o dano vai se consolidar. E o dano se consolidando, eu não consigo voltar ao status quo antes. Então a decisão lá no provimento final provavelmente vai me compensar com perdas e danos, com alguma indenização, e não com a proteção do bem da vida que nesse momento aqui agora ainda dá para eu conseguir. Por exemplo, pessoal, aquele paciente que precisa de uma cirurgia de urgência. A cirurgia tem que ser feita em 24 horas, em 48 horas, em 72 horas, sob pena de uma amputação. E aí o autor, o titular, requer a tutela provisória de natureza antecipada, de urgência, para que possa realizar essa cirurgia. Existem duas possibilidades. O juiz verificando a probabilidade do dano, a probabilidade do direito e o risco do dano, ele concede a tutela antecipada e, nesse caso, ele faz a cirurgia, esse paciente, e garante, por exemplo, evita aí determinada amputação. Né? Depois, mais na frente, se ele não tinha esse direito, né? Se esse direito não era tão provável quanto o juiz achava, ele pode, né, ter que ressarcir determinado plano de saúde, enfim, dá para se resolver depois. Agora, se o juiz não concede a tutela antecipada e o paciente, o autor, ele vem no caso a sofrer a amputação de um membro, mais lá na frente, esse membro ele não consegue reaver, ele não vai ter de novo a mobilidade que ele detinha antes. Então o processo vai se resolver em eventual perdas e danos, porque o membro em si, o bem da vida, aquilo que foi retirado, aquilo que foi amputado, não vai, no caso, voltar. Ok? Então o juiz, quando vai analisar a tutela provisória de urgência antecipada, ele vai verificar a probabilidade do direito e vai associar essa probabilidade do direito ao risco do dano em si. Dano ao quê? Ao bem da vida que eu estou buscando por meio daquele processo. E quando eu estou tratando da tutela provisória de urgência de natureza cautelar, eu quero resguardar o meu direito em relação àquele bem da vida. Então, é uma medida de assegurar o direito. Eu não estou buscando o bem da vida em si, eu estou buscando uma proteção para aquele direito. Eu quero assegurar aquele direito, de forma que no momento oportuno eu possa ter acesso ao direito que eu vou perseguir. Por conta disso, a gente vai associar no que tange às tutelas antecipadas de natureza cautelar, as tutelas provisórias de urgência de natureza cautelar, a gente vai associar essa probabilidade do direito ao que? Ao risco, ao resultado
útil do processo. E essa probabilidade do direito em relação às cautelares, eu não vou analisar em relação ao bem da vida em si, não agora. Por quê? Porque o bem da vida ainda não está sendo discutido, ainda não está sendo postulado. Por meio da tutela cautelar, a gente está só tentando protegê-lo, resguardá-lo, assegurá-lo. Então, a probabilidade do direito que tem que ser analisada diante de uma tutela cautelar é em relação a essa proteção, é em relação a assegurar esse bem da vida, o meio necessário para que se assegure ao bem da vida e não ao bem da vida em si. Então, eu associo nas tutelas cautelares a probabilidade do direito o risco de o resultado útil a determinado processo. Ou seja, se eu não tiver aquela proteção, futuramente o processo não vai me servir de absolutamente nada. E aí nós podemos pensar num devedor que ele vem dissipando seu patrimônio, tem uma dívida enorme trabalhista, vários termos de rescisão a serem quitados, a serem pagos, né, totalmente inadimplente, e o patrimônio ele está sendo dissipado. E aí existe a possibilidade, por exemplo, de que esse devedor ele vá até embora do país. Nesse sentido, eu entro com pedido de tutela cautelar para quê? Para bloquear parte desse patrimônio, para evitar a venda desse patrimônio. Aí eu pergunto para vocês, meus alunos, é nesse momento que eu vou pedir o pagamento de verba rescisória? Não, eu não vou pedir o pagamento de verba rescisória, não por meio da cautelar. Posso até pedir por meio aí da tutela antecipada, mas na cautelar eu vou pedir para quê? Para que o juiz, no caso, obste a venda desse patrimônio, para que o juiz obste, né, a depreciação desse patrimônio. Por quê? Porque é esse patrimônio que vai garantir o pagamento aí dos meus haveres rescisórios. Então, eu associo a probabilidade do direito ao risco de um resultado útil do processo. Esse processo, sim, onde eu vou discutir o bem da vida. Então, nesse caso, a probabilidade do direito que eu vou analisar é a chance daquele devedor vir, no caso, a se dissipar de todo e qualquer patrimônio palpável para que ele quite os haveres trabalhistas. Se realmente tem essa probabilidade de que ele venha a ficar sem nada, e ele vindo a ficar sem nada, o processo onde eu vou questionar o pagamento, né, que me é devido, né, não vai servir para nada, aí sim eu tenho os requisitos da cautelar, que é a probabilidade do direito associado a esse risco do resultado útil de determinado processo. E que exemplos típicos nós temos quando a gente fala de tutela antecipada no processo do trabalho? E isso ocorre, pessoal, muito durante a audiência trabalhista. Como a maioria dos atos processuais, nessa fase de conhecimento, eles são concentrados lá na audiência trabalhista, inúmeros pedidos de tutela são realizados ali durante a audiência trabalhista. Os casos típicos mais comuns que nós temos, onde o juiz ele tem que decidir ali na própria audiência, nós temos a questão das reintegrações aos postos de trabalho. Reintegração de quem? De empregados que são portadores de estabilidade e garantia provisória de emprego. O exemplo mais clássico que nós temos são os dirigentes sindicais, né, que uma vez eleitos, eles possuem essa proteção. Nós temos também como exemplo clássico a gestante que é demitida sem justa causa, né, ainda no período gestacional, que faz direito a essa manutenção do posto de trabalho. Nós temos como exemplos clássicos aquele empregado que ele é demitido, mas ele está doente, no caso, tentando se habilitar a um benefício previdenciário e tem um plano de saúde sustado. E aí nós temos pedidos de tutela no sentido de que seja mantido esse plano de saúde enquanto permanece a enfermidade do respectivo empregado. A título de cautelar, nós temos bloqueio em conta do devedor, nós temos restrição de venda de bens, né, de patrimônio do respectivo devedor, uma vez que esse devedor possui incontestemente, né, várias dívidas trabalhistas, e todas essas tutelas
Elas tanto podem ser requeridas na petição inicial, como elas podem ser requeridas em audiência, e essa urgência que o juiz vai verificar é o risco do dano em relação às tutelas antecipadas, que pode causar esse dano, que pode se consumar, se consolidar, e depois esse dano, não, a gente não tem como voltar as coisas ao status quo ante. E a questão, né, do risco ao resultado útil de um processo. A gente não pode admitir que a tramitação de um processo não sirva para nada, porque a gente não conseguiu resguardar aí determinado direito, determinado bem da vida. Então o juiz lá em audiência, ele já faz essa análise no caso para decidir pela concessão dessa tutela de urgência. Urgência esta traduzida sempre na probabilidade do direito e o perigo de dano em relação às tutelas antecipadas, e urgência esta, né, decidida em razão da probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo em relação às tutelas cautelares. Na consolidação das leis do trabalho, pessoal, porém, a título de tutela antecipada, nós temos previsão legal processual, onde o legislador, no caso, ele permitiu a concessão de medida liminar. Na época em que a CLT, no caso, ela foi regulamentada, o legislador se referiu a liminar como sendo algo precário e não provisório, mas na verdade, diante da evolução do processo, onde a gente lê liminar, hoje a gente deve entender como tutela antecipada. E a CLT traz as hipóteses de tutela antecipada no artigo 659, e ela expressamente, né, regulamenta a possibilidade de concessão de liminar, leia-se tutela antecipada, justamente para a reintegração daqueles empregados, né, eleitos para dirigente sindical, e também para concessão, né, a concessão de tutela para, no caso, obstar transferência de posto de trabalho ilegal, ilícita, que não atende aos requisitos legais. No bojo da CLT, por meio do artigo 659, nós temos duas hipóteses específicas e regulamentadas de tutela antecipada. A questão da reintegração do dirigente sindical e a questão aí de se obstar determinada transferência ilícita, né? Onde se fala em liminar, leia-se tutela antecipada. É claro que para o deferimento das medidas previstas no artigo 659 da CLT, também nós temos que verificar e comprovar os requisitos previstos no artigo 300 e seguintes do CPC, a questão da probabilidade do direito e do risco de dano àquele bem da vida respectivo. Ok? Fiquem sempre atentos. Tutela provisória, eu divido em tutela provisória de urgência, onde o fator tempo é relevante, e tutela de evidência, onde o direito ele é inconteste, ele é muito provável, é quase certo. E as tutelas provisórias de urgência, aí estas sim, que eu divido em tutelas de natureza antecipada, onde eu já vou antecipar provisoriamente aquele próprio bem da vida, a própria pretensão, e as tutelas cautelares, onde de forma provisória eu vou resguardar o direito que eu tenho a determinado bem da vida. Tá bom? Bom, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Agradeço a atenção. Até a próxima.